E você acha que hoje em dia se accepta mais a literatura afro-brasileira ou ainda há uma resistência a vender ou a discutir a leitura? Está acontecendo algumas coisas que eu ainda estou parando para pensar. Por exemplo, quando, junto com os movimentos de contestação de afro-brasileiros, se reuniram, fizeram um manifesto por escrito, entregaram ao presidente da República, entre uma das coisas que estavam colocadas, era a obrigatoriedade da história da África nos currículos escolares de todo nível, a história dos afros brasileiros, a história dos afrodiaspóricos, como eu chamo, de como que isso aconteceu em Caribe, no Haiti, e essas histórias, e esta reivindicação que foi levada ao presidente, só acabou, ao presidente Fernando Henrique na época, só acabou sendo colocada em prática, e em parte, a partir da segunda gestão do presidente Lula. E isto gerou uma lei, duas leis. Uma que é a questão das cotas e a outra que é a questão do ensino, da obrigatoriedade do ensino dessa história no currículo. O que aconteceu a partir disso? Acontece o seguinte, que primeiro, é como eu mostrei ontem para vocês em sala de aula, como ensinar aquilo que não conhece. O que aconteceu? As editoras que antes rejeitavam o nosso trabalho, continuam rejeitando o nosso trabalho. Mas elas estão aceitando teses, coisas que ensinem que África é essa. Então, esse livro que eu adotei no meu curso, que eu escrevi para o curso, ele é um livro candidato a ser adotado nas escolas, porque ele traz informações, na verdade, para mim, ele era anotações para a discussão. Mas a editora diz que ele traz informações de uma forma simples, de uma forma presente, mas com todo o rigor que as ciências sociais exigem, e que fica fácil tanto para o professor ensinar como para o aluno aprender, o que para mim foi muito bom. Esse tipo de coisa. Então, assim, os poemas, os contos, eles ainda em bloco, do jeito que a gente faz, ainda está sendo, não está tendo uma aceitação editorial. Existe, no momento, algumas editoras comerciais que estão tendo, dentro da sua política editorial, uma linha de escritas, uma linha para escrita sobre África e sobre Brasil afro-brasileiro. E tem muita gente escrevendo, tá? Eu acho ótimo trazer o assunto à tona novamente, com seus vários viés, negros e brancos, dando a sua opinião, poetas ou não, cientistas, antropólogos, sociólogos. Eu acho que esse debate que está suscitando vários cursos que estão tendo, assim, cursos rápidos, de última hora, vamos que a lei mandou, a gente não sabe o que dá. Eu acho isso importante, porque o Brasil precisa se ver, o Brasil precisa saber que ele é afro-brasileiro também, e de base, não só a história da escravidão é a história do negro, existem outras histórias. Eu costumo dizer que a história da escravidão não é a história de negro, é a história de branco. Mas o que aconteceu, as reações, o que foi produzido nesse contexto, isto é necessário se debater, é necessário se discutir. Quais teorias que mantiveram esse conceito, esse contexto de supremacia de raça, inferioridade de raça? Como rebater esse conceito, não só na teoria, mas na prática cotidiana? Pode falar um pouco sobre o sistema de cotas? Sei que no Brasil, como nos Estados Unidos, é uma questão um pouco polêmica. O que a gente pedia é um sistema de cota que permitisse a entrada de negros nas universidades, que historicamente era, de uma certa forma, impedido. Aí o Brasil se viu obrigado a perguntar quem é negro, né? E
Isto é muito complexo. Isso é muito complexo, não vai dar nesse pouco tempo para eu estar explicando essa complexidade. E abriu-se também para os indígenas, certo? E também abriu-se também algum sistema de cota pela questão de classe. Então, para pobre, né, que seria, entre aspas, pobre, que não poderia entrar na faculdade. Então, tem alguns sistemas especiais que estão contemplando os indígenas, os negros e os pobres. Às vezes, indígena, negro e pobre pode ser sinônimo de cota. Para mim, foi necessário, até nesse contexto, para levantar, e é necessário, para levantar polêmica. E também existem vários negros nesse sistema de cota que estão passando discriminação, sim, em sala de aula. Tem banheiro de universidade que está escrito assim, fora macaco, o macaco não escreve e tal. O que acontece com isso? Da mesma forma que houve reação desta forma, os movimentos estão indo discutir isso, estão indo discutir esse tipo de discriminação, trazer à tona a existência dessa intolerância brasileira, que não, a democracia racial é um conceito. É um conceito. Não é uma prática. Obrigada, muito obrigada para votar. E obrigada para a discussão hoje. Agradeço vocês pelo convite novamente e quem sabe, né? Porque eu já estou no fim do meu curso, já estarei voltando para o meu país. Eu deixo a todos o meu abraço e o meu agradecimento por ter aprendido tanto nessa semana, nesses 15 dias que eu estive aqui no campus, convivendo com vocês todos. Obrigada.